Saudações, rapaziada. Professor Bozano aqui com você, dando continuidade, né, a essa série de vídeos que estamos fazendo no nosso canal, que é a série de vídeos React, tá? Estamos reagindo às últimas questões das últimas provas de agente escrivão da PCSC, ano 2017, tá? O tema do vídeo hoje é direito penal, reagindo às últimas questões de direito penal. Já vou pedir para você deixar um like, compartilhar aí esse vídeo, se inscrever no nosso canal, beleza? Porque tem muita coisa boa aqui que estamos publicando sobre a Polícia Civil de Santa Catarina, sobre o próximo concurso da Civil de Santa Catarina, tá? Então eu separei para vocês essas questões para a gente trocar uma ideia, ver como é que foi no último concurso, né? Com isso, aí também pegar um bisuzinho, né, pô? Vamos pegar um bizu aqui, professor Bozano nas questões, fechou? Vamos lá, a primeira questão aqui, ó, ela trata de princípios do direito penal. Isso é uma matéria muito importante. Existe a correlação entre princípios constitucionais do direito penal e também aqueles princípios doutrinários aplicados ao direito penal. Você precisa saber de tudo isso, tá? Tudo isso. E é óbvio, os princípios do direito penal que estão conceituados também no Código Penal. Tudo isso de suma importância. A primeira questão aqui de olho no lance, ela fala sobre a correta, né? Assinale a correta. É vedada a aplicação de pena que suspenda exercício de direitos? Claro que não, né? Nós temos as penas restritivas de liberdade e restritivas de direito. As penas restritivas de liberdade somente poderão ser aplicadas para crimes consumados? Não, tem tentado também. Pena de morte poderá ser decretada? Não, não pode, né? Ao individualizar o crime, o magistrado é livre para escolher a espécie de penalidade que entender mais adequada. Não, ele é vinculado a distrito, a lei, tá? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso aqui a gente está falando do princípio da não culpabilidade, ou ainda chamado do princípio da presunção de inocência. A fixação dos crimes e das respectivas penas não dependem de lei, é óbvio que depende. Para beneficiar o réu, a lei poderá ser aplicada retroativamente. Sim, para benefício do réu, lei penal retroagirá, tá? Mas via de regra, a lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu. A lei não poderá deixar de incriminar uma conduta já tipificada. Pode, abolir-se o crime, né? Aí você exclui o crime, por exemplo. As penas cruéis poderão ser aplicadas caso o delito cause grande comoção. Não, nós temos o princípio da humanidade das penas, por exemplo. Tá? Que daí não teremos pena de trabalho forçado, cruéis, de caráter perpétuo, de morte, salvo guerra declarada, né? De banimento. Na impossibilidade do cumprimento de pena pelo réu, os seus familiares poderão ter a liberdade restringida? É óbvio que não, né? Isso também é chamado do princípio da intranscendência da pena. A pena, ela intranscende a pessoa do condenado. Mas a reparação de, né, ressarcimento de indenização à vítima, essa é estendida aos sucessores no limite do patrimônio transferido, né? Porque daí a indenização à vítima, isso é uma dívida, e a dívida é herança, tá? Princípios modernos, assinale a correta. O princípio do direito penal que não deve se preocupar com condutas que, embora típica, o resultado ocorrido a partir dela não é suficiente e reprovável a ponto de sujeitar ou haver necessidade do exercício punitivo. Princípio da insignificância, tá? Lembrando que temos o princípio da insignificância, próprio, impróprio. Tudo isso, meus amigos, todos esses bizus de princípios do direito penal, você encontra tudo aqui na nossa plataforma. É de suma importância que você já inicie os seus estudos pré-edital para esse concurso.
Porra, lá em 2017 deu mais de 56 mil inscritos, meu amigo. Próximo concurso aqui vai ser muito concorrido. Por isso, na descrição do vídeo aqui já tem o meu número do WhatsApp, já tem o link do nosso site para você adquirir a tua plataforma e começar a estudar, tá bom? E aqui você tem videoaulas, materiais PDFs, de tudo isso aqui que a gente está falando. Princípios, depois a gente vai entrar na parte geral, parte especial do Código Penal, beleza? Cidadania correta. Uma conduta legal tipificada não será típica se for tolerada pela sociedade. Princípio da adequação social, né? Entrando em erro de tipo, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite punição do crime na modalidade culposa, se previsto em lei. Né? O resto que está tudo errado. O crime praticado com erro será desclassificado para a forma tentada. Não, nada a ver. Consumou, só que consumou com erro, né? Um erro do tipo. Beleza? E muitas vezes até não sendo culpável, porque tem crime que não admite culposo, tá? Porque exclui o dolo. A prática de crime com erro de tipo somente é possível nos crimes dolosos? Não. Contra a vida, não. Não se admite o erro de tipo nos crimes contra a administração? Admite. O ato delituoso deverá ser apenado como contravenção? Não. Tá bom? De acordo com o Código Penal, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal permite apenas exclusão da culpabilidade? Não. Materialização do crime possível? Não, pô. Redução de pena? Não. Prática mediante concurso? Não. Punição por crime culposo se previsto em lei. Tá? Toda essa parte de erro de tipo está lá na nossa plataforma. Beleza? De acordo com o Código Penal, é correto afirmar sobre exclusão de ilicitude. A legítima defesa somente afastará a ilicitude da conduta quando se tratar de proteção de bem próprio do agente. Não. Legítima defesa, bem de terceiro, vida terceira. Tá? Considera-se em estado de necessidade quem necessita afastar uma agressão atual ou iminente. Não. Estado de necessidade, apenas uma agressão atual. Tá? Iminente, que para acontecer, não. Aí enquadra legítima defesa. Aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Esse é o gabarito. Tá? A proteção de salvaguardar direito próprio ou alheio atual é tutelada por meio da legítima defesa. Não. Tá? Perigo atual, estamos falando de estado de necessidade. A exclusão de licitude afasta eventual responsabilização por excesso? Não. Tá? De acordo com o Código Penal acerca da imputabilidade, o menor de 18 é isento de pena para todos os efeitos legais quando demonstrado não entender o caráter ilícito do fato. Não. Ele não é isento de pena, ele vai responder de acordo com legislação especial, que é o ECA. Tá? A embriaguez, quando voluntária, afasta a imputabilidade do agente? Não. Tá? A embriaguez ela só vai tornar o agente inimputável quando ela é por caso fortuito, força maior, e o camarada ele era totalmente incapaz, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. A emoção torna o agente inimputável? Não. A emoção e a paixão não excluem a punibilidade. Ao agir sob efeito da paixão? Não. Reduz a pena de 1 a 2/3? Não. Tá? O agente que por doença mental era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o ilícito do fato é isento de pena. Sim. Tá? São as hipóteses de inimputabilidade. Menoridade, a doença mental, a embriaguez. Tá bom? Aí existe lá, né, potencial consciência da ilicitude, inexigibilidade de conduta diversa, tudo isso está na plataforma. De acordo com o CP, o erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável isenta o agente de pena. Se evitável, pode reduzir, se eu não me engano, de 1 a 2/3. Tá bom? Beleza? É correto afirmar sobre infração penal. Infração penal. Tá?
Infração penal é um gênero, que daí ele se ramifica em duas espécies. O crime, que é chamado de delito, ou, né, a contravenção penal, tá bom? A infração penal, ela é o gênero, tá? Beleza? A infração penal somente pode ser cometida por pessoa física? Não, né, meu amigo? Existem crimes específicos, tá? Existe infração penal específica que a pessoa jurídica comete também, tá? Crimes contra a ordem tributária, por exemplo. O Estado sempre será sujeito passivo formal de um crime. Isso. O que quer dizer isso? Nós temos o sujeito ativo que faz a conduta, o passivo é o que sofre a conduta. E o Estado, ele sempre vai ser alguém que está sofrendo aquela conduta. Tá bom? Você vai sempre atentar contra o Estado quando você estiver cometendo um crime, seja roubo, seja tráfico. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Estado proibiu aquela conduta. E se o Estado proibiu aquela conduta e você cometeu ela, mesmo que contra uma outra pessoa, você está atentando contra o Estado. Tá? Apenas bens materiais poderão ser objeto da infração penal? Não. Tá? Os bens imateriais. A infração penal não poderá ser praticada de forma isolada. Claro que pode. O sujeito ativo da infração penal é o titular do bem jurídico lesado. Não. O titular do bem jurídico lesado é o sujeito passivo. De acordo com o Código Penal, quando o juiz deixar de aplicar a pena, na hipótese do homicídio culposo, perdão judicial, tá? O perdão judicial é quando tem o perdão da pena, tá? Mas isso é só para crimes culposos, tá? Não privilegiados. De acordo com o Código Penal, a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, lesão corporal grave. Atenção que tem a grave, tem a leve, tem a grave, tem a gravíssima. Tem o que difere a lesão leve para a lesão gravíssima. Tá? Lembre, por exemplo, aceleramento de parto. Isso é uma lesão grave. Aborto já enquadra numa gravíssima. Tá bom? Tudo isso está na plataforma para vocês. Crime de roubo. O roubo, a grave ameaça ou emprego de violência deve ser causado contra a pessoa, corretamente. Não tem como você querer cometer um roubo contra um cachorro, né? Um roubo contra uma empresa. Você aponta a arma para o McDonald's, lá não tem ninguém, só tá a fachada do McDonald's. Passa o hambúrguer, não dá. Né? Então, no roubo, a violência e grave ameaça é contra a pessoa, contra uma outra pessoa. No roubo, equipara-se a coisa alheia móvel, obtenção indevida de vantagem econômica é crime de extorsão, não roubo. A ausência do emprego de arma branca ou de fogo afasta a consumação do crime de roubo. Não, a pessoa pode roubar com a palavra só, precisa de uma arma. Somente por quê? Porque o roubo é subtrair para si ou para outra mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel, tá? Somente ocorre a prática de roubo quando configurada restrição da liberdade. Não, restrição de liberdade da vítima no roubo, se não me engano, é uma majorante de pena. Tá? É uma majorante de pena. Mas não precisa ser disso aí acontecer para ser um roubo. Para a caracterização do roubo, grave ameaça ou violência deve ocorrer antes da subtração. Não. Nós temos o roubo próprio, que é antes da subtração, e o roubo impróprio, artigo 157, parágrafo único, que é o roubo impróprio, que é violência, grave ameaça depois para assegurar a retenção do objeto do crime. O resultado do proveito do crime. Crimes contra a dignidade sexual. Tá? Atenção que, né, essa prova aqui de 2017, ela aconteceu antes de uma atualização importantíssima que tivemos, né, dos crimes contra a dignidade sexual. No ano 2018, tivemos uma atualização importantíssima no Código Penal dos crimes contra a dignidade sexual. Tá? Então é por isso que, eventualmente, uma questão ou outra não estarão aqui porque estão desatualizadas. Tá?
Se o autor do crime for casado, será penado com multa. Não. Né? Casado também comete estupro contra o cônjuge. A pena será aumentada se o agente for irmão da vítima. Sim, irmão, ascendente, descendente. Tá? Somente poderão ser praticados contra maior de 18. Não haverá crime por cônjuge, não. A pena será reduzida quando a vítima for ascendente ou descendente, não, será aumentada. Para efeitos legais, considera-se funcionário público quem exerça, ainda que sem remuneração, função pública. Ok, a um está certo. Quem exerça qualquer tipo de atividade remunerada. Não, tem que ser uma atividade pública. Né? Apenas o servidor público aprovado em concursos? Não, tem um servidor temporário. Né? Ou até o que está em cooperação com o serviço público, também é funcionário público. Aquele que exerce unicamente cargo ou emprego público, não, né? Ele pode estar num cargo político, tá? Aí também é considerado funcionário público. Crime de peculato. Poderão ser objeto do crime apenas bens públicos. Não. É um bem particular que você, funcionário público, teve a posse por conta da sua função e você se apropria daquilo. Trata-se de crime exclusivamente particular contra bens públicos? Não. O dinheiro pode ser objeto do crime de peculato? Pode. Tá bom? Somente ocorrerá o crime se praticado mediante concurso de agentes? Não. Tá? Para a consumação do crime, o proveito deverá ser revertido para terceiro? Não. De acordo com o CP, pratica crime de prevaricação. O agente público que facilita com infração do dever funcional prática de contrabando ou descaminho. Não, isso é o crime de facilitação a contrabando ou descaminho. Pratica violência na função. Violência arbitrária, se eu não me engano. Violência funcional. Deixa de praticar ou retarda ato de ofício como infração do dever funcional cedendo a pedido ou influência de outro. Isso é corrupção passiva privilegiada. Tá? Deixar de comunicar seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico ou de rádio similar que permita a comunicação. Isso aqui é prevaricação imprópria. Tá? Beleza? Por indulgência, deixar de responsabilizar o subordinado que cometeu a infração. Isso é crime de condescendência criminosa. De acordo com o CP, o agente que se valendo da condição de servidor público patrocina, direta ou indiretamente, o interesse privado perante a administração pública, advocacia administrativa. Tá? Todos esses outros crimes você encontra lá na nossa plataforma. Beleza? Meu amigo, minha amiga, fizemos um react, tá, dessas últimas questões ali de penal. Espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente vem aqui no canal com mais vídeos de reacts. Beleza? Conte conosco, vamos para cima.